Salve, salve fãs do esporte! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Legends of Speedway. E pessoal, antes de tudo eu quero fazer um aviso aqui, um aviso breve. Eu não sei se vai sair no áudio do vídeo, mas é que os vizinhos aqui sem noção estão tocando música alta pra caramba uma hora dessa, então se acabar saindo no áudio do vídeo, me perdoem, eu realmente não tenho nada a fazer a não ser me trancar no quarto e esperar que, né, não fique esse ruído dessa música aqui. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Legends of Speedway e hoje a gente vai falar de um oval muito legal da NASCAR Cup Series, que é o oval de Richmond. Vamos nessa! E antes de falar da próxima corrida da NASCAR que acontece em Richmond, é importante entender por que essa pista se tornou uma das mais tradicionais do automobilismo americano. Hoje, Richmond Raceway é conhecido como um dos grandes short tracks dos Estados Unidos, mas sua história começa muito antes da NASCAR chegar oficialmente ao local. Então, hoje vamos conhecer a história de Richmond Speedway, desde suas origens até o papel que a pista ocupa atualmente na NASCAR. Vamos nessa! A história de Richmond começa logo depois da Segunda Guerra Mundial. O terreno fazia parte da região de Feira Estadual de Richmond e era conhecido originalmente como Strawberry Hill. Em 1946, foi construído um oval de terra com aproximadamente meia milha de extensão. E antes mesmo da NASCAR transformar Richmond em uma das suas pistas mais tradicionais, o circuito já recebia corridas. A primeira corrida realizada no local aconteceu em 1946 e foi vencida pelo lendário piloto de monopostos Ted Horn. Ted Horn venceu a primeira corrida no circuito em 46, enquanto a NASCAR só faria sua primeira prova de nível máximo ali em 1953. A NASCAR já realizava eventos na região durante os primeiros anos de sua existência, mas foi em 53 que Richmond entrou oficialmente para a história da principal categoria de Stock Cars dos Estados Unidos. No dia 19 de abril daquele ano, aconteceu a primeira corrida da NASCAR no circuito, e o primeiro vencedor foi ninguém menos que Lee Petty. Lee Petty venceu a primeira prova de então NASCAR Grand National no local, em 53, por uma volta sobre Dick Hetman. Naquele momento, o circuito ainda era um oval de terra de apenas meia milha. A NASCAR voltaria a Richmond em 55 e a partir daí, a pista começaria a construir uma presença praticamente permanente no calendário. Richmond não recebeu prova em 54, mas voltou em 55 e passou a receber pelo menos uma corrida da principal divisão todos os anos desde então. Durante os primeiros anos, Richmond ainda era uma pista de terra, mas o automobilismo estava mudando e em 1968 o circuito foi pavimentado. A pista antiga de meia milha passou a ter aproximadamente 0,542 milhas, pouco mais de 870 metros. A pavimentação de 68 transformou o antigo oval de terra em um circuito de 0,442 milhas. E falando em grandes vencedores, Richard Petty está isolado no topo com suas incríveis 13 vitórias. Mas Richmond também foi dominada por vários outros campeões da NASCAR. Temos Richard Petty com suas 3 vitórias, 13, perdão, Dale Earnhardt com suas 6 vitórias, Kyle Busch com 6 vitórias, Denny Hamlin com 5 vitórias e Kevin Harvick com 4 vitórias. O que começou como um pequeno oval de terra em uma feira estadual acabou se transformando em uma das pistas mais tradicionais da NASCAR. De Ted Horn a Lee Petty, de Richard Petty a Dale Earnhardt, de Tony Stewart a Kyle Busch e Denny Hamlin, Richmond recebeu algumas das maiores lendas da história do automobilismo americano. Hoje, Richmond continua sendo uma pista curta, mas extremamente exigente, e talvez seja justamente isso que faça dela tão especial. Você não precisa de 4 quilômetros de pista para criar uma grande corrida. Em Richmond, poucos metros separam os carros, as voltas passam rapidamente e qualquer erro pode mudar completamente o resultado. É uma pista pequena em tamanho, mas gigantesca na história da NASCAR. E agora, depois de conhecer toda essa história, chegou a hora de descobrir o que podemos esperar de mais uma corrida em Richmond nesse fim de semana. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Se você gostou, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Nos vemos por aí a toda velocidade nesse fim de semana com a NASCAR Cup Series em Richmond. Fui!